Para o mar de audiência, que Deus te abençoe. Começa agora nesta edição, mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje, segunda-feira, dia 14 de julho, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ceder um espaço em seu lar e deixar com que a programação da RCR TV possa entrar e levar paz e levar uma palavra de esperança, de fé até o seu lar. Você sabe que diariamente o Direto ao Ponto vem ao ar para nós trazermos à luz da palavra de Deus temas relevantes, temas importantes, que vai trazer uma orientação para você, que vai te ajudar, que vai mostrar a luz para você. Você sabe que os nossos convidados aqui, que estão aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, são homens que têm experiências com o povo, com famílias, têm experiências com gente, com pessoas, e além de tudo também têm experiências na Bíblia Sagrada. Eles são homens preparados e eles vêm para cá em cima dos temas que nós levantamos aqui para responder para você, para te ajudar. Claro que a nossa função, claro que o nosso objetivo não é trazer desconforto nenhum para o seu credo, para a sua religião, não. A nossa função aqui, o nosso objetivo é levar e falar somente a verdade. A verdade que está escrita, dita na Bíblia Sagrada. Então, nos próximos 60 minutos, você tem um compromisso comigo e eu tenho um compromisso com você de anunciar para você a verdade. E em cima desse tema, nós vamos direto ao ponto. Prepara a vinheta aí, Kennedy, porque está no ar mais uma edição do Direto ao Ponto para você. Grande abraço para todos os nossos irmãos da rede da Vertical 97.7. Já dizer boas novas. Também os irmãos das boas novas, que Deus abençoe. Mas quero mandar um abraço especial para os irmãos da Vertical 97.7 FM, Rádio Vertical, que tem todos os dias aí a nossa companhia também. São os nossos parceiros aqui, da meia-noite até 1h da manhã, ouvindo o áudio do programa Direto ao Ponto. Que Deus abençoe. É impressionante. É realmente um mar de audiência que nós temos na Rádio Vertical. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em seu coração. Hoje nós estamos aqui para tratar um tema muito atual, um tema muito importante, muito relevante, como todos os temas que nós trouxemos aqui para debater, para discutir, para te ajudar. Às vezes uma pregação de 40 minutos, 30 minutos, não responde a alguns questionamentos ou algumas questões que nós temos na nossa cabecinha. Aí, no Direto ao Ponto, você consegue salientar essas dúvidas ou resolver esses problemas, tá certo? Nosso objetivo é esse, é te ajudar, é responder à luz da palavra de Deus. Nós vamos cumprimentar, em primeiro lugar, o pastor Renato Cardoso, que é o nosso convidado de hoje também, que vai estar aqui no programa Direto ao Ponto para responder. É um prazer recebê-lo aqui, irmão Renato Cardoso, que Deus te abençoe, fique à vontade. Mais uma vez, sempre bem-vindo aqui na RCR TV. Para nós é sempre uma satisfação, né, quando Deus nos abre a porta para que a gente possa trazer, né, à luz da Bíblia, né, uma palavra, né, e porque a gente sabe que existe um propósito, né, um propósito para que Deus cumpra naqueles que nos assistem e também naqueles que nos ouvem pela Rádio Vertical FM, né. Então, para nós é sempre uma oportunidade que Deus nos concede e também hoje poder estar aqui, né? O pastor João Fidelix, o pastor Valdecir Bruno, para nós é uma satisfação muito grande. Obrigado, irmão Renato Cardoso, congrega aqui no Templo Central da Assembleia de Deus. Quero receber também aqui, estou recebendo o pastor João Fidelix. Deus abençoe, nosso segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui de Criciúma. Que Deus te abençoe, um prazer recebê-lo aqui novamente, pastor. Amém. Paz do Senhor, irmão Obadias, que Deus abençoe, né? E o programa está abençoado, cada vez mais abençoado, e a gente, às vezes, pessoas veem nós na rua e comentam, né? E Deus tem abençoado de uma forma maravilhosa. E hoje um tema bastante importante sobre assistencialismo, assistência social, né? Sobre obras. Vamos falar esse assunto à luz da Bíblia, né? Porque a própria palavra de Deus diz, quem dá ao pobre empresta para Deus. E eu pergunto, Deus fica devendo? Pois é. Ele não deve nada para ninguém, né? E é um prazer estar aqui com o irmão Renato, né? Servo de Deus, também
irmão Bruno, né, pastor ali, que Deus possa abençoá-lo e que possamos ter a iluminação do Espírito Santo para dirimir a dúvida dos nossos ouvintes, porque obras é bom, mas obras não salva. Quem salva é só Jesus. Pois é, o que nós vamos tratar hoje no Direto ao Ponto. Pastor Valdeci Bruno, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no estúdio da RCR TV. Prazer é todo nosso, irmão Obadias. Uma alegria poder retornar nessa programação que já faz parte da nossa vida, né? Podemos dizer assim, que toda segunda-feira a gente está aqui e sempre que a gente pode, a gente também acompanha, né, durante a semana essa programação. E como já falou o pastor João Videlis, a audiência que a gente tem alcançado aí é algo extraordinário. Às vezes a gente, como ele falou, encontra às vezes pessoas pela rua e eles perguntam, o senhor não é lá do programa? Tá? Então, isso é uma prova de que realmente essa programação está atingindo o objetivo, né? O povo está assistindo, as dúvidas estão sendo tiradas. E este assunto que nós vamos tratar hoje, na verdade, eu não sei se você já falou o tema, mas eu vou adiantar aqui, é um assunto que, se tratando, por exemplo, da Assembleia de Deus, é um assunto que a gente faz muito e divulga pouco. Essa é a realidade. Tá certo. Tá certo. Vamos para o vídeo. Vamos para o nosso vídeo que vai trazer uma luz, não é uma pregação, mas é um vídeo rápido que vai trazer uma reflexão para nós aí sobre o tema que nós vamos tratar hoje. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Pois é, que bela reflexão, dando uma luz aí sobre a missão, a tarefa, a incumbência que a igreja tem aqui na terra, fazer discípulos. Jesus mesmo referiu-se a isso. Mas é apenas isso? O amor ao próximo, a ajuda com o próximo, a assistência ao próximo. Será que nós também devemos ter esse papel? Resolver problemas sociais também está sobre a responsabilidade da igreja ou apenas do poder público? Nossos pastores, nós vamos fazer um debate bem legal aqui. E está aí o tema para você conferir. A igreja deve ter responsabilidade ou tem responsabilidade com o social, com a obra social? Vamos caminhar por esse caminho e tem muito assunto para nós tratar hoje no Direto ao Ponto desta segunda-feira. Já quero deixar aqui, como de costume, aberto aqui para os nossos pastores, nossos convidados de hoje, para cada um deles dar uma palavra de introdução, um resumo daquilo que vai ser discutido. E no próximo bloco nós vamos voltar falando um pouco, fazendo um debate, perguntando e eles respondendo sobre o tema de hoje. Quero convidar o pastor Renato Cardoso para deixar já a sua palavra de introdução mediante esse tema. Olha, nós vamos sempre usar a base, né, as Escrituras Sagradas, porque elas têm, né, norteado a nossa vida, né, e é ela que serve de regra
para a nossa conduta enquanto aqui nós estivermos na terra, né? E com base nas Escrituras, é claro que, né, a parte social é importante para o ser humano, mas na realidade Jesus Cristo não veio estabelecer um reino terreno, mas um reino vindouro, né? Então, enquanto esse reino vindouro não se estabelecer definitivamente na terra, dificilmente nós vamos solucionar todos os problemas sociais, até porque todos os problemas sociais estão ligados a uma palavra chamada pecado, né? E a Bíblia é bem clara nesse sentido. Nós podemos pegar alguns textos, como Isaías 24:5. Na verdade, toda a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Transgridem a lei, violam os estatutos e quebram as alianças com Deus. Então, ele deixa bem claro que toda a terra está contaminada em função do próprio ser humano. Então, né, esse problema social que se estende, né, a nível de mundo, porque às vezes você vai ter um país que ele se destaca por um período e daqui a pouco acaba esse período dele que ele se destacou, outro levanta outros países, né? A igreja em si não tem poder para solucionar tudo isso, mas sim de levar uma palavra de esperança, uma palavra de segurança para que o ser humano possa, enquanto caminhar aqui, estar debaixo de uma esperança viva que é Jesus Cristo. Tá certo, tá aí o pastor Renato Cardoso, pastor João Fidelis, sua vez, sua oportunidade. Correto, concordo com o irmão Renato. E é claro que a igreja, hoje a igreja, ela é formada de famílias. A igreja, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo na terra, né? E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós também temos a responsabilidade social, sim, a igreja tem a sua responsabilidade social, né? Tanto que eu digo assim, quando nós ganhamos alguém para Jesus, que Jesus liberta, por exemplo, um traficante de droga, Jesus libertou aquele traficante lá, né? Mas o ganha-pão dele, antigamente, o que é? Antes era o quê? Da onde que vinha o pãozinho para a mesa dos filhos dele? Da venda das drogas. Legal. Não é verdade? Essa é a realidade que nós vivemos, né? Aonde que ele tinha a casa dele, alguma coisa era da venda das drogas. Mas ele agora aceitou Jesus, foi liberto, entendeu a palavra de Deus. Deus mudou a vida dele. Então ele não vai ter mais, ele não vai mais vender droga. Ele não vai mais, porque ele está liberto. Só que é o seguinte, não vai cair barra de ouro lá da Nova Jerusalém para dar pão para ele. E ele também não adianta dar um pudim de Bíblia para ele, que ele não vai comer. Aí é que entra o social da igreja. A igreja vai ajudar essa pessoa, até ele poder andar com as próprias pernas, e ele podendo andar, ele vai arrumar um serviço digno, vai arrumar um trabalho honesto, vai viver honestamente, e vai produzir o seu fruto, né? Então essa é a ação da igreja. Então a própria palavra de Deus nos dá essa ação. Nós estamos estudando o livro de Tiago, né? Lá em Tiago, se não me falha a memória, capítulo de número 2, até vou ler aqui para os irmãos verem, né? Vamos ler lá em Tiago, capítulo 2, deixa eu pegar aqui, o verso 14, se não me falha a memória. Tiago 2 e 14, diz assim, ó: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé poderá salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito daí virá? Então, as obras não nos salvam, mas as obras, ela tem que estar na vida do salvo. O assistencialismo social, ele não vai me salvar, mas eu, como um cristão cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus pelas vidas, eu tenho que fazer assistência social. É um compromisso da igreja, sim, e que Deus possa abençoar, e vamos discutir esse assunto. Tá certo, tá aí a palavra do pastor João Fidelis. Quero convidar também agora o pastor Valdecir Bruno para também deixar a sua palavra de introdução. Bom, dentro do que já foi falado, né, quase que a gente se tornaria repetitivo, né, vendo o pastor Renato, o pastor Fidelis
trazendo essa palavra de introdução. Eu só quero acrescentar uma coisa, que a igreja, na verdade, ela, como falou o pastor Fidelis, é o corpo de Cristo na terra, mas ela também é formada por pessoas, né? E sendo formada por pessoas, nós temos na igreja pessoas de várias classes sociais, né? Pessoas ricas, pessoas de médio poder aquisitivo, e nós temos pessoas pobres também na igreja, né? Até porque o objetivo do evangelho não é deixar ninguém rico, né? Na realidade. Então, a igreja na terra, ela tem uma responsabilidade, sim, com essa questão social, porque apesar de nós estarmos vivendo e aguardando o arrebatamento da igreja, mas enquanto nós estivermos aqui, vivendo neste mundo, nós não podemos ficar alheios às coisas que acontecem neste mundo. Então, é muito importante, a igreja tem, sim, responsabilidade. Como já falou o pastor Renato, a gente não vai conseguir sanar todos os problemas, até porque o próprio Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco, né? Exato. Então, a gente não vai conseguir sanar todos os problemas sociais. Mas, se cada um fizer a sua parte, um pouco de cada um, a gente vai conseguir pelo menos amenizar alguns problemas, né? Então, a obra social, ela é de suma importância, a igreja não pode fugir desta realidade, não pode fugir desta responsabilidade, que é ajudar os menos favorecidos, e isso eu vou dizer para os irmãos aqui, independente do credo religioso. Independente disso. A gente precisa olhar primeiro a necessidade das pessoas, tratá-los, até porque Jesus nunca disse que a gente deve simplesmente cuidar daqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos, na verdade, atender às necessidades de todos aqueles que batem à nossa porta. Podendo ajudar, podendo fazer, nós precisamos fazer isso. Essa palavra de Tiago, que o pastor Fidelis leu aqui, ela é extremamente importante, extremamente real, porque às vezes as pessoas chegam para a gente com necessidade, e não adianta você colocar a mão na cabeça dela e dizer assim, ó, Deus te abençoe, vá em paz. Se você está vendo a necessidade da pessoa e você pode ajudar, é necessário que faça alguma coisa além disso. Tá certo. Primeiro bloco, nós já deixamos os nossos pastores falar. Você pode mandar a sua pergunta para facebook.com/RCRTV Criciúma, facebook.com/RCRTV Criciúma. Essa é uma rede social que você pode fazer o seu questionamento, perguntar, dar a sua opinião, e com certeza os nossos pastores estão aqui para lhe ouvir e também para responder para você. Ou através do nosso telefone, 3411-6833, 3411-6833, ou através do telefone celular. Peradorati 9813.000, 9813.000. Nós vamos para o primeiro intervalo, na sequência nós vamos voltar para nós trabalharmos mais este assunto, deixar um pouco mais claro para você, mastigar isso, para que você possa entender ainda mais a responsabilidade da igreja no quesito social. A igreja tem essa responsabilidade? Os pastores já foram contundentes. A igreja tem essa responsabilidade, sim. Nós devemos trabalhar e assistir as pessoas. Mas no próximo bloco nós vamos esmiuçar mais essa ideia. Não sai daí, porque o Direto ao Ponto volta na sequência. Uma parceria. Deus na Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas, venha se alegrar no culto da família. Segunda-feira, tarde da solução com Deus, a partir das 14h30, sempre com uma mensagem para o seu coração. Terça-feira, ao 12h30, você é nosso convidado para almoçar com Deus. Culto Almoçando com Deus. E às 19h30, culto de ensinamento com pastor João Seno Ouweiler.
quarta-feira, às 20 horas, os jovens se encontram na Quarta Jovem. Quinta-feira, mais uma vez você almoça com Deus ao 12h30. E às 19h30, venha clamar a Deus no culto da vitória. Sexta-feira, 14h30, mensagens proféticas e abençoadas na Tarde da Bênção. Sábado, 19h30, você não pode ficar de fora. Mais um culto de louvor ao Senhor. Na Assembleia de Deus de Criciúma, é assim. Todo dia é dia de adorar a Deus. Rua Duque de Caxias, número 9, Centro. Você é nosso convidado especial. Meu socorro vem do Senhor, minha resposta vem do Senhor. Olá pessoal, eu sou o Diego Vasconcelos e eu quero lhe fazer um convite muito especial. No dia 19 de julho, num sábado, a partir das 18h30, estaremos aí na templo sede da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina. Uma celebração de louvor, com banda ao vivo. Venha adorar a Deus conosco. Vamos estar buscando ao Senhor juntos. 19 de julho, a partir das 18h30, templo sede da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina. Você é o nosso convidado especial. Deus te abençoe. God bless. Sempre vem do Senhor, meu socorro vem do Senhor, minha resposta. Você aprendendo mais sobre Deus. Venha aperfeiçoar seu conhecimento bíblico no Instituto Teológico Querigma. Curso básico em teologia, médio em teologia, bacharel livre em teologia, capacitação e integração. Professores capacitados e uma excelente estrutura esperam por você. Matricule-se agora mesmo. Instituto Teológico Querigma. Rua Almirante Barroso 367, bairro Comerciário. Fundos do Estádio do Criciúma Esporte Clube. Telefone 3433-1039. Acesse www.itkteologia.com.br. A Igreja Assembleia de Deus de Criciúma comunica através das ondas do rádio. Sintonize na Rádio Vertical FM 97,7 de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, o programa Mensageiros da Última Hora. Informações, música, palavra de Deus, oração da fé e muito mais. Aos domingos, das 11 ao meio-dia, programa Assembleia de Deus em Ação. Agenda, informações e o melhor da programação. Das 12 às 13 horas, aos domingos, programa Escola Dominical em Foco. A Rádio Vertical FM 97,7, a número 1 do povo cristão. Estamos de volta com mais um bloco do Direto ao Ponto desta segunda-feira e nós estamos trabalhando um tema sobre a igreja deve ter responsabilidade social. A igreja deve ter a sua assistência para os menos favorecidos, aqueles que o pastor João Valdeci Bruno colocou, que a igreja é dividida em várias classes. Nós temos classe A, classe B, classe C, classe B, classe D, pessoas de um nível elevado, outros nível mais baixo, mas nós, na condição de igreja, devemos assistir esses irmãos e na sociedade, o pessoal da sociedade, os menos favorecidos, os pobres mesmo, os miseráveis da vida. A igreja deve fazer a sua parte, ir lá ajudar. Enfim, nossos pastores estão aqui e nós vamos debater diante da palavra de Deus este tema de hoje. E você pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua opinião para facebook.com/RCRTV Criciúma, facebook.com/RCRTV Criciúma, ou através dos nossos telefones 3411-6833 ou 9813-1000. Vai mandando a sua pergunta e quando nós vamos tocando o barco aqui diante do nosso programa. Muito bem, pastores, cada um de vocês já deram uma introdução no bloco anterior, falando sobre essa ideia da igreja assistir as pessoas, de ajudar o não favorecido. A igreja deve sim cumprir, vocês foram foram no alvo, direto ao ponto nessa questão. Mas eu pergunto a vocês,
Há um texto na Bíblia que a Bíblia diz lá no livro de Atos, acho que o senhor falou na hora do intervalo, e na hora eu já estava formulando essa pergunta, que alguns irmãos da igreja em Jerusalém venderam as suas propriedades e repartiram com os irmãos que estavam enfrentando algumas dificuldades financeiras. Hoje isso talvez não seja comum, mas diante dessa situação, é a maior prova de amor ou existem outras provas de amor para se fazer com o próximo? É claro, irmão, quando a igreja estava se formando, havia uma grande perseguição aos cristãos. Havia uma grande perseguição. E devido a essa grande perseguição que havia, então é claro que a igreja, os irmãos vendiam o que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos, porque os apóstolos eles tinham a direção de Deus para a distribuição da renda de cada um. Era a lei da partilha. É da onde a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Da onde saiu a palavra comunismo. Né? O que o comunismo prega? É isso que o comunismo prega. Nós não somos comunistas. Né? Quem fala em comunismo, fica, né, dá até aquele medo, né? Mas o que o comunismo prega? O comunismo prega que nada é de ninguém, que tudo é de todos. Essa é a lei do comunismo. Né? Por exemplo, se o nosso país fosse um país comunista, a Igreja Assembleia de Deus não era da Assembleia de Deus, era de todos. Se eles precisassem da igreja para um hospital, eles iam tomar a igreja e pronto. Né? Essa é a ideia do comunismo. Só que o que acontece no comunismo, nesse comunismo que nós temos hoje aí? Né? Os líderes do comunismo enriquecendo, ganhando milhões, e o povo partilhando e ganhando a miserinha. É a desigualdade social. Exatamente. Onde que um médico lá no país comunista ganha um salário mínimo. Né? Ganha o mesmo tanto que ganha um gari. Que não é correto. Ele estudou para isso. Né? Mas aqui era diferente. Aqui eles depositavam aos pés dos apóstolos por causa das perseguições que havia. Então, aí os apóstolos faziam a partilha. Né? E até porque, pastor Fidelis, como a igreja estava no seu início, estava nascendo ali, então havia de fato a necessidade de que isso acontecesse. Até porque o próprio Deus permitiu isso, que acontecesse, para que houvesse uma união maior, né, no início da igreja. A Bíblia chega a dizer que entre eles não havia necessidade. Agora, é importante também a gente ressaltar que entre eles não havia as necessidades básicas, né? Ninguém passava fome, ninguém tinha necessidade de roupa, de calçado. Havia entre eles um comum acordo. Eles comiam junto, né? Vendiam as propriedades, traziam o dinheiro, os apóstolos distribuíam conforme a necessidade, né? Eles tinham o controle da situação, conforme a necessidade de cada pessoa, eles iam distribuindo. Alguém até questiona e diz assim, tá, mas se nós somos a continuidade da igreja primitiva, por que isso não acontece hoje? É interessante a gente falar que hoje nem que todos os membros da igreja vendessem todas as propriedades que têm, não conseguiria suprir 1/3 da necessidade, até porque hoje a igreja, na época, estava iniciando. E os problemas sociais são tantos hoje. Meu Deus, não tem como você, como disse o pastor Renato, não tem como você, digamos assim, eliminar todos os problemas. Porque se os senhores formos vender as nossas propriedades para repartir com aquele que não tem, nós seremos mais um necessitado amanhã, que iremos precisar de ajuda de outros também. Tanto que isso aí não é doutrina. Isso aí não era uma doutrina da época, não era doutrina, era necessidade. E outra coisa que me chama a atenção é que eles depositavam aos pés dos apóstolos, mas nós não vemos apóstolos fazendeiro com avião, nós não vemos apóstolo com andando com 5, 6 anelão de ouro no dedo, né?
Não é verdade? Nós não vimos nenhum apóstolo morrendo e as pessoas brigando depois por causa da herança rica deles. Tudo que eles ganhavam, eles repartiam. E hoje nós temos pessoas aí ganhando, mas não reparte com ninguém. Não é doutrina, o pastor foi na raiz, foi direto ao ponto, pastor Renato. E a questão do amor, amar o próximo, como Jesus disse, tem alguma coisa a ver com a assistência social, de ajudar na prática social? A melhor maneira de você demonstrar amor para uma pessoa é levar Cristo. Não existe um amor melhor do que levar Cristo. Se você pegar desde o Antigo Testamento, você vai ver que impérios se levantavam, concentração de riqueza. Egito era um império poderoso, daqui a pouco se levantava a Síria, Pérsia, reinos e após reinos, porque o homem, em função do próprio pecado, ele sempre quis ter o poder na mão. E aí, em função disso, nós vivemos, né, um caos social a nível de mundo, porque assim, você não pode falar com uma visão somente da região onde nós nos estamos concentrados, ou pelo nosso país, o momento que vivemos. Porque se tu pegar na África, o pessoal passa fome, morre todo dia milhares de pessoas de fome, isso aí a nível de mundo. E existem pessoas lá que o evangelho está chegando, e aí entende, mas não existe, o evangelho não veio para solucionar o problema social, ele veio para solucionar o problema espiritual, trazer realmente uma transformação espiritual e uma esperança segura de que um dia esse reino vindouro que o povo tanto almeja, ou seja, de uma distribuição social que seja justa, justificada, vai ser estabelecido na terra. Agora, nós como cristãos, com base na palavra, nós seria uma utopia nós querer vender que nós vamos trazer solução social para o mundo. Não, nós vamos trazer solução espiritual. Através de Jesus Cristo, nós trouxemos solução espiritual para qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade, existe uma solução apresentada através de Cristo, porque o homem tem a sua vida transformada. Então, esse é o sentido do evangelho, esse é o sentido da igreja. A igreja, ela não veio estabelecer um reino, ela não veio estabelecer um governo de Estado. Ela veio anunciar as boas novas, que um dia, sim, vai se cumprir quando Jesus Cristo voltar, né, de corpo presente e reinar definitivamente na terra. Mas então a igreja está na terra apenas para a pregação do evangelho ou existe outras coisas que vai seguindo atrás disso? Não, existe essa responsabilidade, como a gente já falou. Sim, claro. Né? E é evidente no que o pastor Renato mencionou, que quando a gente leva Cristo às pessoas e as pessoas entendem que Cristo é a solução, que Cristo é a salvação, muitas pessoas, a gente conhece, muitas pessoas que antes de conhecer a Jesus viviam num estado de miséria, e a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, a sua vida começa a mudar, e nós não estamos falando aqui que venha pobre e fique rico, mas há uma mudança, porque o que acontece? A pessoa, quando ele está no mundo, ele gasta uma boa parte da sua renda com coisas que não... com bebidas, com festas, com vícios, sustentando vícios, pais de famílias que deixam, às vezes, de sustentar a família, às vezes a família está passando fome. Até mergulhado na prostituição. Exatamente, É um vício, né? gastam tudo que tem, né, na jogatina e tantos. Quando ele aceita Cristo, quando ele tem um encontro com Jesus... o que acontece? Tá ficando rico. Não é que está ficando rico. É que ele deixou de gastar naquilo que não trazia proveito. E a partir desse momento ele começa a investir na família, ele começa... Porque parece que não, mas esses gastos que as pessoas fazem aí com vícios, com jogos, com diversões e tantas coisas, isso come uma boa parte do salário de muitas pessoas. Pastor, os senhores concordam com a seguinte questão, que o problema social que nós temos hoje, não no Brasil, o pastor Renato bateu nessa tecla e foi muito feliz, mas o problema social não no Brasil, mas assim, a nível mundial, é um problema
espiritual? Como eu ouvi outro dia uma pregação aqui do pastor Elias Torral pregando sobre isso, que no tempo de Abacuque havia um caos social muito forte, mas por detrás disso havia uma questão espiritual também, que ele chegou a orar para Deus mandar um avivamento, para que quando o avivamento chegasse, havia uma restauração também, até na parte espiritual. Vocês concordam com essa ideia de que o caos social também pode estar inserido, esse problema social que eu digo, não só de fome, mas também de drogas, vícios, esses problemas que envolvem todo o contexto social, envolve espiritual? Olha, isso é assim, ó, é uma coisa tão nítida, isso é em função do estado do ser humano caído. Se nós for entrar nesse parâmetro, o ser humano sem Cristo, ele é uma casca. Você olha para ele, a aparência dele, mas você não sabe o que está por trás disso. Jeremias 17, 9 e 10, enganoso é o coração do homem, perverso, mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Deus diz, eu sou o Senhor que esquadrinho o coração e provo os pensamentos para dar a cada um segundo os frutos dos seus passos na terra. Então quer dizer, em função disso, nós tivemos um evento aqui a nível mundial no Brasil, existia o quê? Uma quadrilha por trás explorando. E aí, são pessoas simples? São pessoas que estão aí à mercê da sociedade? Não, são pessoas respeitadas aonde chegam. E essas pessoas estavam fazendo o quê? Explorando, fazendo subversão. Roubando. Justamente, então. E aí, como é que soluciona? São pessoas aparentemente idôneas, respeitadas nos seus países, porque não são nem brasileiros, é uma rede a nível mundial. E aí? De onde que vem isso? Aí nós temos uma resposta. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, em função da própria atitude. Se houvesse temor no coração das pessoas, em quem administra muitas coisas, com certeza essa questão social seria amenizada uma boa parte. Claro que resolvida não. Resolvida não, porque daí se fosse resolvida 100%, a Bíblia não iria se cumprir. Né? Então, mas uma boa parte disso, e eu vou responder a sua pergunta enfatizando com toda certeza, existe sim uma ação demoníaca, existe sim uma questão espiritual por trás de toda essa falência social que o mundo vive. Tanto que, irmão Obadias, segue o raciocínio comigo. Toda nação, todo país, aonde o evangelho chega e é genuíno, aonde o evangelho entra, aonde o evangelho transforma, há prosperidade. Porque a pessoa deixa o pecado de lado. Né? O pecado é a raiz de todo mal. A Bíblia diz assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Agora, isso a própria Bíblia diz, se nós ler o profeta Ageu, ler o profeta, né, ele vai dizer, semeasse muito e colhesse pouco. Aí ele fala o porquê? Porque vocês abandonaram a casa de Deus. Agora, quanto mais a pessoa se afasta de Deus, quanto mais longe de Deus, mais corrupta ela vai se tornando, mais mal ela vai se tornando, porque ela se afasta do princípio, ela se afasta do temor, ela se afasta das coisas de Deus. E a Bíblia diz, né, pastor Fidelis, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Se Deus fosse Senhor, de fato, de toda a nação, meu amigo, as coisas seriam muito diferentes. Mas se nós olharmos para a Bíblia, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mandou nós fazermos assistência social. Ele mandou, o próprio Jesus, palavra dele. Vamos ler aqui, ó, Mateus capítulo de número 25 e versículo de número 35, diz assim, ó, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, tive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei, lhe dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos,
a mim o fizestes. Jesus falando. Nós vamos para o terceiro bloco, ou o terceiro intervalo, é isso, produção? Nós vamos para o intervalo, na sequência nós vamos voltar, o último bloco, nós vamos discutir essa ideia. Aí o pastor já leu o texto que já me deu a abertura para me entrar nesse caminho da ação social da igreja. Nós estamos praticando isso. Vamos ver com o pastor agora o que Jesus descreveu aqui, e não só na questão de dar alimento para as pessoas. Tem muitas pessoas que estavam nas drogas e são recuperados. E a igreja contribuiu muito para isso. E esta contribuição, já matei a charada, é um trabalho social. Nós voltamos no próximo bloco para tratar sobre isso. Não sai daí que o Direto ao Ponto vem na sequência. Participe do Congresso de Jovens Âncora da Alma, do Templo Central da Assembleia de Deus de Criciúma, nos dias 19 e 20 de julho. Tema: Deus ouve um coração arrependido. Convidados para ministrar o louvor: Joey Vasconcelos, Senhor da minha casa. na ministração da Palavra de Deus, Lucy Vaz. E o Senhor salvou, o Senhor batizou com o Espírito Santo. Não abra mão do teu ouro, não abra mão da tua prata, não abra mão daquilo que tu está sonhando com Deus. Celebre a Deus com os Jovens Âncora da Alma. Você não pode perder. Uma parceria para glorificar ainda mais o nome de Deus. RCR TV e Rede Boas Novas anunciam uma aliança jamais vista na televisão de Criciúma. Novos programas, novas mensagens, a palavra de Deus 24 horas por dia, com muita qualidade para você. Se sintonizar a RCR TV já era bom, ficará muito melhor. RCR TV e Rede Boas Novas, de mãos dadas com você. Olá, eu sou o pastor Roberto Orweiler e apresento o programa Mensageiros da Última Hora. Eu quero convidar a você a assistir os nossos programas todos os domingos, às 22 horas. Deus tem uma bênção ao seu coração através da nossa programação. E a você que não teve a oportunidade de assistir o nosso programa aos domingos, terá a oportunidade durante a semana de assistir às nossas reprises. Portanto, não perca a nossa bela programação aqui na RCR TV. Estamos de volta com o último bloco do Direto ao Ponto desta segunda-feira, que nós estamos trabalhando o tema sobre a igreja deve ter responsabilidade social. Nossos pastores já matou como diz no ditado popular, matou a pau aqui, já responderam no laço, direto ao ponto. Tem sim, a igreja tem o seu trabalho, social sim, mas também tem um trabalho primordial, que é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a base, né, irmão Renato? Essa é a ideia principal do Evangelho em si que a igreja deve divulgar. É assim, ó, Badias, a ideia não é nossa. A nossa ideia, o meu pensamento, o pensamento do pastor Fidel, o pensamento do pastor Valdeci, não é mais nosso. Nosso pensamento é de Cristo. A nossa ideia de pensar o mundo não é mais nós. A Bíblia é clara, entende? Nós fomos transformados. Nós temos a mesma visão, nós comungamos do mesmo espírito, porque existe uma transformação de um homem caído para um homem renovado. 1 Coríntios 2, 14 e 15, porque o homem natural, está falando do homem natural, qualquer homem que ainda não aceitou a Cristo, não entende as coisas do Espírito de Deus, da mesma conversa e da mesma fé que nós comungamos, porque ele parece loucura. E aí continua o texto dizendo, também nem pode entendê-las, porque se discerne como? Se discerne espiritualmente. Nós discernimos o comportamento, o problema social, espiritualmente. E aí ele continua dizendo, também nem pode se discerni-la. Por quê? Porque nós, porém, temos a mente de Cristo. Opa, temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo?
quem tem a vida transformada, quem aceita Jesus Cristo. Então, a nossa visão de mundo vai confrontar com a ideia do maior líder que existe, o Barack Obama. Se ele não é uma pessoa transformada, ele tem uma visão social. A nossa ideia é outra. Entendesse? Nós somos uma contracultura a esse mundo. O evangelho é isso. Tanto que, irmão Renato, quando Jesus veio ao mundo, ele não veio para sanar o problema social da sua época. Que era o que eles esperavam também, o problema político, tudo. Exato, porque se Jesus viesse para sanar o problema social da sua época, ele não ia nascer numa manjedoura pobre, ele ia nascer no palácio. Não é verdade? Ele ia nascer no palácio. Porque o social é para conduzir a pessoa à salvação em Cristo. Nós fizemos o social para que a pessoa conheça Jesus como Salvador. Tanto é que a ideia de Deus, por exemplo, vamos a um exemplo. Deus levantou Moisés, o libertador lá na terra do Egito. Foi ou não foi? Certo? Agora, Deus levantou Moisés para solucionar o problema social dos israelitas? Não, porque se fosse para solucionar os problemas sociais dos israelitas, o Moisés era filho da filha de Faraó. Deus matava o faraó e botava o Moisés no trono. Pronto, solucionava o problema de Israel. Mas não, Deus queria tirar o povo de Israel daquele lugar e mostrar a terra que mana leite e mel para eles, certo? E para mostrar que Deus é o Salvador, que Ele é o que conduz o seu povo, certo? Então, as pessoas muitas vezes fazem o social para dizer, não, eu estou fazendo social porque através do social eu vou me salvar, porque eu sou bonzinho, porque eu sou bom. Se nós olhar para a Bíblia, nós vamos ver um homem chamado Cornélio, que dava esmola, que ajudava os pobres, que fazia oração, que fazia jejum, e não era salvo. Não era salvo, fazendo tudo isso ainda não era salvo. Por quê? Porque ele não conhecia Jesus. Então, teve que descer um anjo, certo? Não para pregar o evangelho, porque o evangelho tem que ser pregado por nós, mas teve que descer um anjo e dizer para o Cornélio assim, olha, Cornélio, a tua oração foi ouvida, né? As tuas esmolas estão diante de Deus, as tuas lágrimas estão tudo lá, mas ainda te falta uma coisa, tu tem que chamar o Pedro, que o Pedro vai te explicar para ti o que está faltando, né? Aí o Cornélio manda chamar o Pedro, aí Pedro diz assim, ó, Cornélio, o que está te faltando é tu aceitar Jesus como teu Salvador. Pode falar. Ô, Matias, tem um texto, Isaías, é forte, eu sei, mas é assim, ó, nós temos aqui para testemunhar, para falar, e nós temos certeza que nós temos uma palavra que pode transformar a comunidade, região, desde que a pessoa seja humilde o suficiente para aceitar e reconhecer que ela precisa ter essa transformação. Isaías 64:6 vai dizer assim, ó, porque todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça do homem, é como trapo de imundícia, como as folhas caem e as nossas culpas como o vento nos arrebata para longe de Deus. Porque nós, infelizmente, somente pelas nossas atitudes, nós jamais vamos ter condições do que de solucionar o problema do mundo, até porque nós estaríamos se colocando no lugar errado, no lugar de quem tem a solução, que é Cristo. Nós não temos esse poder de querer, olha, eu encontrei um homem perfeito para solucionar o problema do mundo. Não, o único perfeito que tem para solucionar a parte espiritual e com certeza, num futuro bem próximo, transformar esse mundo é Cristo. Ô, Badias, vou falar minha parte, depois não falo mais, prometo. Até porque a gente vê, pastor Renato, que o negócio fica tão bom que você... O ambiente é maravilhoso. Esses homens falando aqui, tu sente a presença de Deus aqui. Existem muitas denominações aí que fazem dessa questão social a sua bandeira, os seus estandartes, né? Aí alguém vai perguntar, mas a Assembleia de Deus não faz? Eu volto a falar o que falei no início. A Assembleia de Deus faz, e faz muito,
Faz muito, porque em todas as nossas igrejas, todas as nossas congregações em Criciúma, nós temos lá as pessoas que cuidam dessa questão da assistência social. E todos os meses é dado cesta básica, todos os meses é pagado uma luz, todos os meses é pagado uma água, todos os meses é pagado uma receita de remédio, um bujão de gás. A gente faz e faz bastante. A única diferença é que a gente não faz disso a nossa bandeira, o nosso estandarte. Por quê? Porque quando Jesus nos deu a missão principal da igreja, quando ele disse, ide por todo mundo, ele não disse assim, ide levar uma cesta básica, ide fazer um sopão. Não, ele disse, ide pregar o evangelho. O evangelho. Porque quando o evangelho entra no coração das pessoas, é aquilo que a gente já falou. O evangelho chegou, começa ali uma transformação de vida. Então, a necessidade mais urgente, e eu vejo que a maior obra social que a igreja pode fazer é, de fato, levar o evangelho de Cristo a todas as pessoas. Já que o senhor está com a palavra, eu vou fazer essa pergunta para o senhor aqui, que eu já tinha feito no bloco anterior, então o Pedro Noro está perguntando aqui, essa questão, acho que está uma colocação. A igreja faz um trabalho social, sim, quando um drogado ou alguém que se liberta de uma bebida, ou de bebidas, essa pessoa automaticamente essa pessoa deixa dessa prática e deixa de ser um custo para o poder público. Nisso aí, então, quem contribuiu por isso foi a igreja. Não existe. É uma menos, ele quer dizer, é uma menos. Nós temos aí igrejas, né? Nós temos aí igrejas em bairros aí que são, vamos dizer assim, onde a questão de drogas e vícios e criminalidades tem uma taxa alta. Nós temos na cidade, a gente sabe disso. Mas, aonde a igreja chega e as pessoas que aceitam o evangelho mudam de vida, a própria sociedade observa ali que chegou a igreja, começa a diminuir a taxa de criminalidade. Por quê? Porque o evangelho é a solução. A prova disso, não sei se os senhores estiveram lá em Florianópolis, na capital, no Elad. O pastor Roberto estava conversando comigo, não sei se é o Elad, que deve ser o Elad. O pastor Roberto estava comentando comigo que tinha um pastor lá palestrando para os obreiros, para as lideranças, e ele é pastor de uma cidade, em um estado aqui do nosso Brasil, e a cidade que ele pastoreia é uma cidade pequena. Quando ele chegou lá, o índice de criminalidade era enorme, violência enorme. Eles começaram a pregar o evangelho e o evangelho cresceu naquela pequena cidade. E aí fizeram um censo lá, a criminalidade caiu e o aumento do evangelho cresceu. Então isso é a prova de que a pessoa convertida ao Senhor, claro, cai naquela questão de não praticar mais as coisas de pecado. Só um testemunhozinho rápido, lá em Três Barras, onde eu trabalhei por 7 anos, nós tínhamos um bairro lá, o pastor Fidelis com certeza deve ter conhecido, chamado Rua Velha. A Rua Velha é uma rua que de fora a fora, casa de prostituição, ponto de tráfico e coisa. Nunca ninguém teve coragem de estabelecer lá um ponto de culto, de pregação, porque não funcionava. A Assembleia de Deus colocou uma igreja lá. O prefeito, no dia da inauguração, o prefeito foi lá agradecer o pastor, agradecer a igreja, tá, pelo trabalho que estava sendo feito ali, porque as pessoas começaram a vir para a igreja, começaram a participar dos cultos. Automaticamente isso refletiu lá na prefeitura. Lá na prefeitura houve um reflexo disso. Então, o evangelho é a solução. Nós temos vários lugares onde era casa de prostituição e era lugares promíscuos, e a igreja entrou e acabou. Né? Porque as pessoas vão se convertendo, vão se libertando. Se nós vamos para a nossa realidade aqui de Criciúma, meus queridos, nós todos os dias estamos mandando pessoas para as casas de reabilitações. Só que nós não ficamos aí tocando trombeta, dizendo, ô igreja, né? E às vezes até tem pessoas que criticam, dizem, onde é que está a igreja Assembleia de Deus? Nós fizemos o trabalho, mas nós não fizemos para que o homem veja, nós fizemos para que Deus veja, para que o Senhor veja. Tanto que hoje eu ainda levei um senhor de 41 anos de idade para uma casa de reabilitação com problema de álcool, né? Ele foi lá numa clínica, lá o médico disse para ele assim, não, para ti não tem jeito, tu vai morrer. E não quis nem internar ele, né? Veio para nós carinhosamente pegamos ele, colocamos dentro do carro, levamos lá, demos assistência, está lá na casa de reabilitação. Fora as pessoas, pastor Bruno e irmão Renato, que
e que não vão para as casas de reabilitação, mas vão para a igreja e se convertem, ficam crentes e estão lá servindo a Deus. Nós temos quantas pessoas dentro da igreja? A trombeta, irmão, porque o próprio Jesus disse, né? O que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa denunciar, né? Não tem outra. Pois então, chegamos à parte final. Vamos aos nossos finalmente aqui já, que eu estou com 3 minutos, 4 minutos para encerrar o programa. Nós já então definimos então, né, irmão Renato, companheiros que aqui estão, que a igreja tem o seu trabalho social sim, mas nós temos também a ideia, a bandeira da divulgação do Evangelho. O Evangelho é a nossa prioridade, né? E dentro desse Evangelho é importante salientar a questão do amor também. A gente trabalhou isso, mas é importante destacar isso agora, porque o Evangelho sim já é uma grande demonstração que você tem amor por uma vida. É porque assim, qual é a visão nossa, né, como proclamadores do Evangelho? É que nós cremos que o Evangelho tem solução para qualquer tipo de problema, entende? Então, o problema pode ser uma pessoa e ela transformada, ela pode transformar uma comunidade, um bairro, uma cidade. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Evangelho pode fazer isso na pessoa. Então, o propósito nosso é esse, é divulgar o Evangelho. Por quê? Porque nós achamos que através do Evangelho e a pessoa transformada é uma consequência, um efeito cascata. A transformação vai ser progressiva e contínua. E aí, se a pessoa era drogada, não usa mais droga. Se a pessoa tinha um mau testemunho perante a sociedade, ela vai ter um bom testemunho e, consequentemente, ela vai influenciando outras pessoas. E se as pessoas der vazão, sim, daí nós cremos que nós podemos começar a transformar comunidade, sociedade, por que não dizer transformar um país? Então, o Evangelho é isso, por isso que nós batemos e falamos com tanta ênfase no Evangelho. Por quê? Porque não adianta você transformar externamente, tem que transformar primeiro internamente, porque daí ela vai produzir fruto. Então, é essa a mensagem que o Evangelho faz. Primeiro, transforma o ser humano de dentro para fora, não de fora para dentro, porque senão pode ser um engano. Tá certo. Lembrando também que há muitos irmãos aqui da nossa igreja, aqui no município de Criciúma, no município de Sara e outros municípios aqui, muitos irmãos que têm casa de recuperação e que estão fazendo um bom trabalho na divulgação do Evangelho, trabalhando exclusivamente para as pessoas que são viciadas. Outros irmãos já prestam um serviço social. Social que eu digo de pessoas vulneráveis, que eu digo classe baixa, que passam uma situação financeira difícil. A igreja também, alguns irmãos prestam esse serviço, mas com a finalidade, sim, de pregar o Evangelho. Outra questão, irmão Obadias, é que a igreja faz social não é só, nós estamos falando aqui da classe pobre, né? Mas a igreja faz social não somente no meio da classe pobre, no meio dos ricos também, nós fizemos. Porque tem aquele rico que tem o filho drogado que não sabe o que fazer, tem dinheiro, mas não sabe o que fazer da vida dele. Tem aquele rico que está lá com câncer morrendo, pode mandar trazer prato lá do Japão para comer, mas não tem um câncer na garganta, não pode comer. Então nós fizemos assistência social a essas pessoas também, né? Olha só, irmãos, eu tenho aqui 3 minutos, chegou aqui agora uma opinião dela, contrária de vocês, mas eu preciso falar essa opinião. A irmã Jane do bairro Santa Bárbara, ela discorda um pouco de vocês, ela diz assim, que a igreja deve ter que ajudar os necessitados, a viúva, isso é bíblico. Ela diz que não deve só levar a palavra de Deus, mas deve levar alimento a quem precisa. Mas eu acredito que o caminho que nós dissemos não entendeu bem. Nós defendemos que a igreja tem sim a questão social. Ela prega o Evangelho, que é a nossa bandeira, mas nós também priorizamos a parte social e damos alimento. O senhor até citou aí. Mas o alimento que sustenta, não temporariamente e eternamente, é a palavra de Deus. Jesus falou sobre Jesus, isso, né? Não adianta. No poço de Jacó disse para a mulher samaritana, né? Quem beber dessa água aqui vai tornar a ter sede, amanhã vai ter que voltar a tirar. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. É a solução. Temos que ajudar, sim. Nós falamos isso no começo do programa. Mas não é só ajudar. Não é só dar o pão. Tem que ensinar a pescar também. Né? Não é só dar o peixinho lá. Né? Tem que ensinar a pescar também. É o trabalho da igreja. A igreja foi chamada por Jesus Cristo para evangelizar, para falar. Né? Certo? Para transmitir a mensagem de boas novas. E quando a pessoa aceita Jesus, a Bíblia diz assim, ó, fui velho
e agora sou moço. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi um justo e nem a sua descendência a mendigar o pão. Recentemente, o nosso pastor presidente teve uma visão de Deus, enfim, os irmãos do lado do oeste, os irmãos lá do norte do nosso estado, sofreram terrivelmente com as chuvas, né? E estamos aí com a campanha aí de levar agasalhos, levar cobertores, levar acolchoados para os nossos irmãos. É um trabalho social também, né, irmãos? Claro. Então a igreja está fazendo. Sim, tá certo. Obrigado, meus amados irmãos. Obrigado a nossa irmã também que participou, o nosso irmão também que participou, todos os irmãos aqui que estão. Alguns mandam mensagem dizendo: estou gostando do programa, que Deus abençoe, muito obrigado. Deus abençoe vocês também. A irmã Jane, que Deus abençoe, irmã Jane, pela sua participação. O irmão Pedro que participou, que Deus abençoe todos vocês que estão aí ligados na RCR TV. Irmão Renato, um abraço, que Deus abençoe o senhor mais uma vez. Pastor João Fidelis, um abraço, que Deus te abençoe. Pastor Valdeci, mais uma vez, obrigado, Deus abençoe. É isso aí, vamos avante na divulgação do Evangelho, também prestando assistência a quem precisa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Estamos aqui todos os dias justamente para isso, para levar uma palavra de Deus a você. Nossa irmã entrou aqui e já discorda, é um programa democrático, estamos aqui para ouvir todos. E, na verdade, houve até uma má interpretação. Nós dissemos que a igreja sim faz o trabalho de assistência social. A igreja sim dá pão a quem precisa, dá roupa a quem precisa, dá comida a quem precisa, enfim. Mas também leva a palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa prioridade, porque entrando a palavra de Deus, os demais problemas podem ser solucionados. Que Deus abençoe você. Eu volto amanhã falando sobre a fé verdadeira. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau, até amanhã.